Bom, tudo bem, turma? Seguinte, vocês pediram um pouco de ajuda para estudar as razões trigonométricas, tá? Mas antes de tudo, é legal a gente entender primeiro o que é o conteúdo antes da gente passar a trabalhar com ele, tá? Não adianta de nada você querer trabalhar com conteúdo se você não sabe sobre o que o conteúdo está se tratando, beleza? Então, antes de falar sobre as razões trigonométricas, a gente precisa entender o que são as razões trigonométricas, tá? Indo para as palavras, tanto razão quanto trigonométrica, razão na matemática significa basicamente divisão, tá? Então, se eu vou fazer uma razão de alguma coisa, significa que eu vou fazer uma divisão de alguma coisa. Por exemplo, divisão de A sobre B. Isso vai ser igual ao resultado C. A gente poderia ter, por exemplo, 4 dividido por 2, que é igual a 2. Esse 4 dividido por 2 significa uma razão, uma divisão, tá? Já a palavra trigonométrica, ela é um pouco mais complexa, tá? O seu significado, mas resumindo bastante, significa o quê? Elementos de um triângulo, tá? Por exemplo, os lados ou os ângulos do meu triângulo. Então, se eu vou fazer um estudo das razões trigonométricas, eu vou basicamente fazer o quê? O estudo de divisão de elementos de um triângulo. No caso, a gente vai utilizar os elementos, tanto os lados dos triângulos, quanto os ângulos dos triângulos, tá? Essa primeira parte, entender o que é o conteúdo, ela é mais importante do que partir para o conteúdo em si, tá? Porque vai aparecer uma questão para mim. Resolvo uma questão de razão trigonométrica, eu sei que razão trigonométrica vai ser uma divisão de elementos do meu triângulo. Entendido o que são as razões trigonométricas, eu vou tentar fazer com vocês agora um joguinho, tá? Tentar relacionar e entender quais dos dois teoremas utilizar, tá? Que são o quê? As razões trigonométricas e o Teorema de Pitágoras, que é um teorema muito conhecido no estudo de triângulos também, tá? Tanto as razões trigonométricas quanto o Teorema de Pitágoras são teoremas que eu posso utilizar somente e tão somente nos triângulos retângulos, tá? Lembrando, um triângulo ele é retângulo quando um de seus ângulos internos é igual a 90 graus, tá? Tanto as razões trigonométricas quanto o Teorema de Pitágoras, eu só posso utilizar no triângulo retângulo. E qual é a justificativa de usar tanto a razão trigonométrica quanto o Teorema de Pitágoras? Ambos os teoremas eles surgem com o mesmo propósito, que é qual? Encontrar o valor em um dos lados do meu triângulo, tá? No Teorema de Pitágoras a gente aprende que a soma dos quadrados do catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? A gente utiliza o Teorema de Pitágoras para encontrar o valor de um dos lados do meu triângulo. As razões trigonométricas também. Então, por que eu utilizaria as razões trigonométricas e não o Teorema de Pitágoras? Já que as duas, a gente utiliza as duas para resolver o mesmo problema. O problema é que, no Teorema de Pitágoras, eu preciso saber a informação de pelo menos dois lados do meu triângulo para que eu consiga encontrar um terceiro, tá? Já nas razões trigonométricas, um lado do meu triângulo somado a um ângulo já resolve o meu problema, tá? Então, Teorema de Pitágoras, eu preciso saber a informação de dois lados, enquanto nas razões trigonométricas, eu preciso saber a informação de um dos lados do meu triângulo e um dos seus ângulos internos. Por isso que a gente separa as razões trigonométricas do Teorema de Pitágoras. A gente já viu o significado das razões trigonométricas, né? São divisões de elementos do meu triângulo, lados ou ângulos. A gente viu em qual situação a gente vai utilizar as razões trigonométricas. E agora a gente vai ver quais são as razões, tá? As razões trigonométricas principais são três. São três divisões principais que a gente vai utilizar nesse início das razões trigonométricas. Quais são elas? Primeiro, seno, tá? Lembrando, razão trigonométrica, divisão de elementos do meu triângulo. Nesses três casos, os elementos que eu vou utilizar são os lados, beleza? Tem aqui ó, a representação de um triângulo retângulo, retângulo porque ele tem um ângulo igual a 90 graus e dois outros ângulos distintos, que a soma deles também tem que dar 90 graus, tá? Qual é a coisa que eu preciso me atentar
para montar minhas relações. O seno, o cosseno e a tangente. Eu tenho que me atentar a qual vai ser o ângulo que eu vou utilizar para montar essas relações. Tá? Imagine que eu quero trabalhar com esse meu ângulo alfa. Utilizando o ângulo alfa, eu vou montar as minhas relações de divisão. Tá? O seno ela é o quê? A divisão do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que quem é cateto oposto? O cateto oposto ele depende do ângulo que eu estou trabalhando. Tá? Se o meu cateto, ou melhor, se o meu ângulo é o meu ângulo alfa, meu cateto oposto vai ser esse meu cateto vermelho. Tá? Se o ângulo que eu for trabalhar é o ângulo θ, então meu cateto oposto é esse meu cateto azul. Então, para montar a relação, eu tenho que me atentar qual ângulo que eu vou trabalhar. Se o ângulo que eu for trabalhar fosse o ângulo de 90 graus, então meu cateto oposto seria quem? Seria a hipotenusa. Tá? Então, eu tenho que me atentar quais são os ângulos que eu vou trabalhar para montar as minhas relações. Primeiro, seno. Seno significa cateto oposto dividido pela hipotenusa. Digamos que eu quero montar o seno desse meu ângulo alfa. Então, o seno desse meu ângulo alfa seria quem? Seria o cateto vermelho, que é o oposto a ele, dividido pela hipotenusa em verde. Deu para entender? Se o meu seno fosse o seno do meu ângulo θ, quem seria meu seno de θ? Seria quem está oposto a θ, que no caso é o cateto azul, dividido também pela minha hipotenusa. Tá? Entendido isso, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mesma coisa. O cateto ele vai ser adjacente dependendo do ângulo que eu vou estudar. Se for o meu ângulo alfa, meu cateto adjacente a ele seria meu cateto azul. Aqui é quem está junto a ele. Se o meu ângulo que vai ser trabalhado vai ser o ângulo θ, o cateto adjacente a θ é esse cateto vermelho. Tá? E para a última relação, que é a tangente, a gente vai utilizar cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. As principais relações trigonométricas são essas três. Existem mais relações, mas as principais são essas três. Tá? Outra coisa que a gente precisa saber também é que, assim como uma divisão de A mais B resulta em um valor C, essas divisões de cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa e cateto oposto sobre cateto adjacente, todas elas vão ter um resultado comum. Tá? Cateto oposto dividido pela hipotenusa vai ter um valor. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa também vai ter um valor. E esses valores, somados a ângulos específicos, vão ter valores específicos que a gente consegue montar numa tabela, que é o que a gente vai ver já quando eu apagar esse quadro. Tá? A gente vai ver agora uma tabelinha dos principais ângulos e os seus respectivos senos, cossenos e tangentes. Falei com vocês que razão significa divisão, então no caso das razões trigonométricas vão ser divisões de elementos do meu triângulo, lados ou ângulos. No caso do seno, cosseno e tangente vai ser divisão de lados do meu triângulo que estão relacionados a um dos seus ângulos. Tá? Um seno, um cosseno e uma tangente de um triângulo, ela surge em relação a um dos seus ângulos internos. Tá? E se seno, cosseno e tangente representam uma divisão, essa divisão ela vai ter um resultado. Tá? Os resultados possíveis que a gente vai utilizar agora, que a gente vai estudar agora, são dos ângulos notáveis. O ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. Esses três ângulos são ângulos notáveis, por quê? Porque a gente sabe os valores, a gente sabe os resultados do seu seno, do seu cosseno e de sua tangente. Tá? Esses ângulos de 30, de 45 e de 60 graus são os mais utilizados nas questões de razões trigonométricas. Isso quer dizer que só vai cair esses três ângulos? Não.
O que eu estou dizendo é que o ângulo de 30, o ângulo de 45, o ângulo de 60 são os mais comuns de aparecer em questões. Tá? Seno, cosseno e tangente representam divisões. E assim como na divisão, essa divisão ela tem um resultado. Tá? Por isso a gente monta essa tabelinha dos ângulos notáveis. O ângulo de 30, o de 45 e o 60 tem um resultado para o seu seno, para o seu cosseno e para a sua tangente. Essa tabela é muito importante que você tenha decorada. Sim, decorada. Normalmente a gente diz que conteúdo de matemática você não decora, você aprende. Porém, essa tabelinha aqui você precisa decorar, tá? Porque, novamente, como esses ângulos eles são comuns, aparecem com muita frequência, as questões elas não costumam dizer quanto que vale, por exemplo, o seno de 30 graus, o cosseno de 60 graus. Então essa tabela é muito importante que você saiba, tá? Existem músicas, existem frases, existem desenhos para que você decore. Você utiliza o método que você quiser, tá? Coloquei aqui outro triângulo retângulo para a gente dar exemplos, tá? Nesse meu triângulo retângulo eu tenho o seu ângulo de 30 graus destacado e digamos que eu sei o valor deste meu cateto que está oposto ao ângulo de 30 graus, digamos que ele vale 8, e eu quero descobrir a hipotenusa desse meu triângulo. Lembrando, por que eu não utilizo o teorema de Pitágoras nesse caso? Porque eu só tenho o valor de um dos seus lados. Lembra? Se eu tenho o valor de um lado e de um ângulo, eu vou utilizar as razões trigonométricas. E é nessa parte que muita gente se confunde. Qual razão trigonométrica utilizar? Tá? Primeiro, eu tenho que destacar qual o ângulo que eu vou utilizar. Porque, novamente, eu preciso me basear pelo ângulo para encontrar as minhas razões. Tá? Destaquei meu ângulo é de 30 graus. Vou fazer o quê? Vou pegar os elementos que eu vou trabalhar. Vou trabalhar com esse cateto que vale 8 e com a hipotenusa eu quero descobrir o seu valor. Tá? Esse cateto que vale 8, ele é adjacente ao oposto ao ângulo que eu sei. Olha lá, o ângulo que eu sei é de 30 graus, ele está oposto ao ângulo que eu sei. Esse cateto que vale 8 está oposto a 30 graus. Então eu vou lá e monto aqui, ó. Esse cateto 8 é o quê? É o cateto oposto ao ângulo. E qual é o outro lado que eu quero descobrir? É a hipotenusa desse meu triângulo. Vem aqui, ó. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa é igual ao seno. Descobrir qual vai ser a relação trigonométrica que eu vou usar. Tá? Fiz isso. Vou fazer o que agora? Eu tenho que descobrir o seno, porém o seno, ó, de 30 graus, que é o ângulo que eu sei. O seno de 30 graus vai ser igual ao quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto vale 8, hipotenusa vale x. Consegui montar minha razão trigonométrica, tá? É assim que as razões trigonométricas elas vão aparecer daqui para frente. Seno de algum ângulo vai ser igual a uma divisão. Poderia ser, por exemplo, cosseno do ângulo de 45 graus, que vai ser igual a x, um valor qualquer, dividido por 5, tá? É assim que as razões trigonométricas vão aparecer daqui para frente. Porém, do jeito que minha razão está montada aqui, eu não consigo sair do lugar. Por quê? Eu tenho uma divisão e essa divisão está dizendo que é igual ao seno de um ângulo, tá? Para que eu consiga resolver agora essa minha divisão, essa minha razão, eu vou usar o quê? A tabela dos ângulos notáveis, tá? Eu preciso enxergar qual relação e qual ângulo está sendo utilizado, venho para a tabela e vou substituir o seu valor. Por exemplo, seno de 30 graus é igual a 8x dividido por x. Só que o seno de 30 graus, vale 1/2. Então o que eu faço? Vou fazer uma substituição. Essa razão, essa divisão, é a mesma coisa aqui. Seno de 30 graus é igual a 1/2, que é igual a 8
dividido por x. Agora eu tenho o quê? Igualdade de duas frações. E quando eu tenho uma igualdade entre duas frações, a gente aplica a famosa regra de 3, que multiplica o meio pelos extremos. Tá? Então, a parte principal no estudo das razões trigonométricas é saber qual razão eu vou utilizar e para qual ângulo que eu vou utilizar essa minha razão. Porque fazendo isso, eu simplesmente vou aplicar os valores que eu tenho na minha tabela e chegar no resultado desejado, que no caso é encontrar o valor de x. Tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Colocar alguns exemplos, a gente vai montar alguns exemplos para a gente descobrir a nossa relação, e depois a gente vai para exemplo prático, tá? A gente vai fazer os cálculos realmente para encontrar os valores, tanto dos catetos quanto da hipotenusa desse meu triângulo. Ó, nós vimos o que são as razões trigonométricas, a gente viu a tabela das razões, tanto do seno, do cosseno e da tangente, para os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Agora a gente vai partir para alguns exemplos de montagem das relações. Tá? A gente ainda não vai fazer cálculo por enquanto, é só exemplo de montagem das relações. Tenho aqui 3 exemplos de triângulo retângulo que a gente vai montar a relação. Tá? Primeiro de tudo, eu preciso identificar por qual ângulo que eu vou trabalhar. No meu exemplo 1, eu vou trabalhar com o ângulo de 30 graus, que é um dos ângulos notáveis. Tá? Então, a relação que eu vou utilizar, ela vai ter que estar relacionada ao ângulo de 30 graus. Encontrei o ângulo. O que eu vou fazer agora? Observar quais lados que eu vou trabalhar. Tá? Qual vai ser esses lados? O lado que eu sei o valor e o lado que eu quero descobrir o valor. Nesse meu exemplo aqui, ó, eu sei o comprimento desse lado, desse cateto, vale 2, e quero descobrir o valor da minha hipotenusa. Sabendo disso, eu preciso agora montar a relação. Tá? O ângulo que eu vou trabalhar é 30 e o ângulo de 30 está oposto ao cateto que eu sei, que é o cateto de 2 unidades de medida. Tá? Cateto oposto a 2 e vou fazer a divisão pela hipotenusa, que é o lado que eu quero descobrir. 2 dividido por x. Só que, qual relação eu vou utilizar? Seno, cosseno ou tangente? 2 está oposto a 30 e x é a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Então a relação que eu vou utilizar aqui, ó, é o seno de 30 graus. Beleza? Vou partir para esse segundo exemplo aqui agora. Primeiro, identificar o ângulo que eu vou trabalhar. O ângulo é de 45 graus. Vou lá, coloco a informação. Vou trabalhar com um ângulo de 45 graus. O que é que eu faço agora? Vou olhar os lados que eu vou trabalhar. Nesse caso aqui, esse cateto que vale 3 unidades e a hipotenusa do meu triângulo. Tá? Cateto que vale 3 unidades, dividido pela hipotenusa, que vale x. Só que esse cateto que vale 3 unidades, ele é o quê? Ele é adjacente ao ângulo de 45 graus. Tá? Eu tenho o que aqui? Um cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa é cosseno. Então a minha relação vai ficar o quê? Cosseno de 45 graus igual a 3 dividido por x. Tá? Cateto oposto dividido pela hipotenusa é seno. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, cosseno. Para finalizar, novamente, sei qual ângulo que eu vou trabalhar, é o ângulo de 60 graus. E agora eu preciso observar novamente quais são os ângulos que eu vou trabalhar, quais são os lados, na verdade, né? Eu vou utilizar o cateto oposto e vou utilizar também o cateto adjacente. O cateto oposto vale 4 unidades e o cateto adjacente vale x. O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a tangente. O lado da tabelinha de dois ângulos, tá? Aprendi como é que eu monto o seno, aprendi como eu monto o cosseno, aprendi como eu monto a tangente. Tendo feito isso, a gente vai partir agora para exemplo prático. A gente agora vai para o cálculo. Vou começar a calcular
essas minhas razões trigonométricas, essas minhas divisões. Bom, finalmente agora a gente vai começar a calcular as razões trigonométricas, tá? A gente vai colocar todo esse conhecimento que a gente adquiriu na prática. A gente vai começar agora a fazer os cálculos, tá? Primeiro de tudo, nas razões trigonométricas é observar o ângulo que eu vou trabalhar, tá? Nesse caso, eu vou trabalhar com um ângulo de 60 graus e é a primeira informação que eu vou colocar. Eu vou trabalhar com um ângulo de 60 graus. O que eu vou fazer agora é identificar quais são os lados que eu vou utilizar, tá? 60 graus ele está oposto a esse cateto, que vale 4 raiz de 3. Se está oposto a ele, eu coloco o sinal de igualdade e o valor do comprimento desse cateto vem em cima da minha divisão, tá? Qual é o outro lado que eu quero agora? O lado que eu quero descobrir é o lado X, que é a hipotenusa do meu triângulo. Hipotenusa, ela vai vir sempre embaixo da minha divisão, tá? Você vai dar sempre prioridade aos catetos, embaixo vai ficar sempre a hipotenusa. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Identificar qual é a relação que eu vou utilizar, tá? 4 raiz de 3 é cateto, só que cateto o quê? Cateto oposto ao ângulo de 60 graus. X é hipotenusa, então a gente tem o que aqui? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Mantém a relação. Seno de 60 graus é igual a 4 raiz de 3 dividido por x. Só que, lembrando, o seno de 60 graus ele equivale a um número que está lá na minha tabelinha dos ângulos notáveis. O que é que eu vou fazer agora para resolver esse meu problema? Eu vou pegar essa escrita seno de 60 graus e vou substituir pelo valor que ela representa lá na tabela, tá? O seno de 60 graus, lá na tabela, se vocês forem olhar, vai valer o quê? Raiz de 3 dividido por 2. Seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Coloco o sinal da igualdade e o que tiver após a igualdade eu vou repetir tudo, que é 4 raiz de 3 dividido por x, dividido por x. Cheguei em quê? Uma divisão de frações, tá? Melhor, uma igualdade de frações. Quando a gente chega na igualdade de frações, a gente pode utilizar a regra de 3, que é multiplicar meio pelos extremos, tá? Vou multiplicar a raiz de 3 por x, raiz de 3 vezes x é o quê? Raiz de 3x, vou colocar aqui o sinal de multiplicação, raiz de 3 vezes x vai ser igual a 4 raiz de 3 vezes 2. 2 vezes 4 é 8 e a raiz de 3 vem após a multiplicação, tá? Fiquei com o quê? Com a igualdade dizendo que raiz de 3 vezes x é igual a 8 raiz de 3. O que é que eu faço agora? Eu quero descobrir o valor de x, correto? Se eu quero descobrir o valor de x, eu vou pegar tudo que está atrelado a ele, que no meu caso aqui é a raiz de 3 que está multiplicando x, vou passar para o outro lado da igualdade, invertendo o seu valor, o seu parâmetro, tá? Nesse caso, eu tenho raiz de 3 que está multiplicando x, eu vou colocar o x isolado, repetir minha igualdade, que é 8 raiz de 3, e vou pegar essa minha raiz de 3 que estava anteriormente multiplicando, passar para o outro lado, dividindo. Fiquei com o quê? Com x igual a 8 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Professor, encontrei o valor de x, acaba aqui? Em algumas questões pode ser que acabe aqui, tá? Nada impede que o resultado termine aqui. Só que a gente pode melhorar esse resultado, tá? Por quê? Eu posso fazer uma racionalização aqui, ó, para assumir com essa raiz de 3 aqui de baixo. O que é racionalizar? É multiplicar esta minha fração por uma fração, ó, resultante da raiz que tiver aqui embaixo. Peguei minha fração 8 raiz de 3 dividido por raiz de 3 e fiz uma racionalização. Vou multiplicar ela por raiz de 3 dividido por raiz de 3. Quando a gente faz isso, ó,
Primeiro aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, lembrando, estou multiplicando, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9, e raiz de 9 é igual a 3. Então, basta colocar o valor de 3 aqui embaixo, tá? Eu vou tirar a minha raiz e colocar só o valor que está dentro dela aqui embaixo. Aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer uma multiplicação. 8 vezes raiz de 3 já estava sendo multiplicado. O que é que vai acontecer agora? Vou multiplicar raiz de 3 por raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9. E raiz de 9 é igual a 3. Então o que eu vou fazer? Pegar o meu 8 e simplesmente multiplicar por 3. Tá? Facilitando assim a minha vida. Fiquei com o quê? 8 vezes 3 dividido por 3. Opa! Tem uma multiplicação por 3 e uma divisão por 3. Ó. Simplifiquei. O famoso aqui, ó, diatomy, saí cortando. Tá? 3 dividido por 3 é 1. E 8 vezes 1 é igual a 8. Ou seja, esta minha hipotenusa ela vai valer 8 unidades. Beleza? Montei minha relação, armei minha raiz de 3, cheguei no resultado que eu queria. Tá? Vamos para mais um exemplo agora. Vamos agora para o último exemplo para a gente finalizar essa aula sobre razões trigonométricas. Tá? Tenho aqui ainda um triângulo retângulo. Lembrando, razões trigonométricas eu só posso utilizar nos triângulos retângulos. Tá? Qual é o primeiro passo? Identificar o ângulo que eu vou trabalhar. No caso, o ângulo é de 45 graus. Vou lá, coloco informação de 45 graus. Faço o que agora? Identificar quais são os lados que eu vou trabalhar. Tá? Observei que eu vou trabalhar com um cateto e aqui também um cateto. Né? X é o cateto oposto e 2 é o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus. Ângulo, tenho 2 catetos. Qual o cateto que eu vou tomar como prioridade para eu conseguir montar minha relação? Você vai tomar como prioridade sempre o cateto que está oposto ao teu ângulo, para tu conseguir montar a tua divisão. Tá? Então, 45 graus é o ângulo que eu vou trabalhar. O cateto que está oposto a ele vale x, ou seja, eu quero descobrir quanto que vale esse cateto. Sobrou para mim o que agora? Sobrou para mim o cateto que está adjacente ao ângulo de 45, que vale 2 unidades. Tem o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente significa tangente. Eu vou utilizar a tangente de 45 graus para conseguir encontrar esse valor de x. Tá? O que é que faz agora? Montei minha relação, vou fazer a substituição. A tangente de 45 ela vale o valor lá na minha tabela dos ângulos notáveis. Quanto que vale a tangente de 45? Tangente de 45 vale 1. Beleza? Tangente de 45 graus vale 1. Ângulo, mas não ficou uma divisão. Tudo bem, você pode colocar o quê? Dividido por 1. Por quê? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Tá? Coloco minha igualdade e repito o que vem depois dela. Vai ficar x dividido por 2. Tá? Faz o que agora? Igualdade entre duas frações, entre duas divisões. Faço minha regra de 3 multiplicando o meio pelos extremos. Tá? 2 vezes 1 é 2. E 1 vezes x é x. Acabou. Aqui foi mais simples a gente resolver. X é igual a 2. Ou seja, este meu cateto aqui, ele também vai valer 2 unidades. Beleza? Bom, a gente viu o que são as razões trigonométricas, a gente viu como que a gente monta nossas razões, né? Tanto seno como cosseno como a tangente. A gente viu como calcular a partir de cada ângulo. A gente viu também a tabela dos ângulos notáveis. E agora, para que você fique craque nesse conteúdo, é praticar, tá? Por isso, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link com um documento cheio de atividades de relações trigonométricas para vocês fazerem, tá bom? Espero que o conteúdo tenha ficado claro para vocês. Desejo para vocês uma boa sorte
e bons estudos.